eu queria que você falasse para a gente se há alguma coisa que a gente, como cristãos, pode fazer, questões simples, que nos ajudem a nos tornarmos cheios do Espírito Santo e permanecermos cheios do Espírito Santo. Existem algumas questões aí que o livro aponta que são simples e que, se forem feitas, nós teremos assim uma possibilidade de sermos preenchidos pelo Espírito Santo com mais certeza. Fala para a gente um pouquinho a esse respeito. Vou fechar aqui teu microfone, tá, Verinha? Tá com ruídos aqui, joia. Ok. Aí quando o Verinha quiser falar alguma coisa, abre o microfone. Prazer estar com vocês aqui. Na verdade, Semei, apesar do autor, acho que o Robinho vai concordar comigo, apesar do autor dizer que são passos simples, eu estou achando que não são tão simples. São bem profundos e bem difíceis, mas é um desafio para nós, né? Tanto que antes de falar exatamente dos passos, o autor se refere a alguns verbos sobre os quais devemos pensar nessa passagem, né? Nesse caminho que precisamos fazer até receber esse poder do Espírito Santo, essa influência, né? São os verbos ansiar, quer dizer, precisamos ter esse desejo de querer, né? E de buscar, reconhecer nossas falhas, que precisam ser consertadas, reconhecer a nossa necessidade dessa presença do Espírito, né? Abandonar, outro verbo importante. Existem muitas ideias, muitas coisas que fazemos, muitas coisas do nosso caráter que precisam ser abandonadas. E se elas permanecem, não receberemos nunca o Espírito Santo, né? Abdicar é outro verbo que diz respeito a essa necessidade de abrirmos mão de alguma coisa. Quem sabe alguma pessoa quer ganhar muito dinheiro, abdicar disso, ou quer ter prazer além do normal, do que Deus recomenda, do que Deus aprova. Abdicar de algumas coisas que podem nos impedir de receber esse Espírito, né? O quinto verbo é pedir. Deus precisa ouvir a nossa voz e sentir do íntimo do nosso coração esse desejo. Quem precisa, pede, né? E ele disse que é para pedir mesmo, e pedir de maneira importuna, é para importunar mesmo, até receber, né? Então, e o último é agir, porque também não adianta fazer tantas coisas e abrir mão de outras e não agir na direção dessa dádiva que é o Espírito Santo na nossa vida, né? Aí tem um pensamento que eu achei muito legal do Dr. Harold Litzel, que diz o seguinte: antes de alguém ser cheio com o Espírito Santo, deve voluntariamente colocar-se sob o senhorio de Cristo, no sentido de tornar-se servo dele. Então, isso é outra coisa interessante, antes de pensarmos nesses passos específicos que o autor vai nos dizer, né? Quer dizer, não é forçado, mas é uma condição. Se eu não me torno servo, eu não posso receber a dádiva que só é dada a quem se dispõe a servi-lo. Porque a dádiva é dada para que o sirvamos com muito maior qualidade, com muito maior profundidade, com muito mais santidade e consagração. Então, assim, é uma condição estabelecida para quem deseja ser cheio com o Espírito Santo. Aí vem o primeiro passo, né? E eu vou deixar os demais passos com o pastor Robinho, pastor Robson. O primeiro passo é: veja se tudo está certo entre você e Deus. Veja se tudo está certo entre você e Deus. Porque se tem alguma coisa errada que não está bem, não vai receber o Espírito Santo. Não vai ser cheio com o Espírito Santo. Então, o primeiro questionamento é: você tornou-se filho de Deus pelo novo nascimento? Então, o que é o novo nascimento? O novo nascimento, ele expressa um monte de coisas novas que estão acontecendo na vida da gente. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas passaram. Então, eu era filho do diabo na carne e agora eu me torno filho de Deus. Então, a pergunta é: você se apercebe como um filho de Deus?
nascido de novo, ok? Porque se isso não aconteceu, não está tudo bem comigo e com Deus, ok? Segundo, Parece até que é um desafio, né, Lito? Perdão aí por ter te exatamente, interrompido. Parece até um desafio, porque é como se eles estivessem dizendo assim, que nós temos que ser capazes de anunciar de forma tranquila que nós somos filhos de Deus. E às vezes a gente tem medo de falar isso por conta da vida que a gente vive. Então é esse tipo de reflexão que ele quer que a gente tenha, né? Será que eu posso dizer, eu sou um verdade, filho de Deus, eu sou dele, eu pertenço a ele? verdade. A segunda coisa que a gente precisa pensar dentro do que se está tudo bem entre você e Deus, né, entre nós e Deus, Deus não enche com o Espírito Santo pessoas não salvas. Então, isso é interessante. Se eu não me sinto salvo, como é que eu vou querer ser cheio com o Espírito? Aí tem essa coisa de muita gente se achar que não, que eu sou fraquinho, eu sou um pecador. São os pecadores mesmo que ele vai salvar. Só que não na condição de pecador, né? Nós nos tornamos justos. Somos justificados no batismo. E o batismo tem que ser na água e no Espírito. Eu tenho que me sentir assim, acreditar nisso, porque a salvação não é para os inerrantes, é para quem persevera, para quem não desiste. Terceiro, Deus não enche pessoas que sabem que estão em desobediência a Ele, de forma aberta e obstinada. Então não vai receber o Espírito Santo. É preciso pensar sobre isso. Será que eu tenho algum pecado acariciado? Tem alguma coisa que tem me derrubado, me afetado mais constantemente? Essas coisas precisam ser resolvidas. Eu não estou bem, a relação não está boa entre mim e Deus se eu estou com o pecado acariciado, se eu estou lá na internet vendo coisas impróprias, se é hábito meu estar sempre com palavras baixas, chulas, se eu nunca me controlo, estou sempre perdendo o controle dentro de qualquer situação. Então, são coisas que eu carrego comigo toda a vida. Eu preciso pensar nisso, nós precisamos pensar nisso. Porque se tem pecado acariciado, se eu estou em desobediência aberta, não vou receber o dom do Espírito Santo. Eu não estou bem com Deus. Fala, Vera. Eu estava aqui pensando, você falando isso, né? A maioria das pessoas, muitas pessoas, dizem assim, Deus é amor, o Espírito Santo é amor. Então, ele não liga para isso que eu estou fazendo. Isso é besteira, isso não vai me afastar de Deus. Eu sei o que eu estou fazendo. E quando você fala isso, é muito forte, é muito importante que a gente saiba que quem está em pecado deliberado não pode receber a unção. Porque as pessoas confundem muito isso, porque Deus é amor, o Espírito Santo é amor. Mas Deus requer de nós o mínimo de obediência dentro do contexto da humanidade que temos, né? É como se fosse um amor permissivo, né, Verinha? Esquecem que Deus é justiça também, não é só isso. Amor, né? Ele requer obediência. E o outro aspecto aqui diz justamente isso. Qualquer coisa que esteja separando a pessoa de Deus, ou desviando essa pessoa ou desviando a Deus, desviando essa pessoa da face de Deus, deve ser abandonada. Então, assim, é preciso abandonar aquilo que nos impede de ter comunhão com Deus, nos impede de receber o Espírito Santo. E, finalmente, devemos andar na luz se quisermos ser cheios com o Espírito Santo. Então, assim, aí eu separei aqui 3 textos para fechar a minha parte. João 3,20, que diz, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Esse é um texto muito pesado da Bíblia, né? O outro é João 12:36. Jesus disse isso, enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Então não tem jeito de sermos filhos da luz se nós não cremos e nem vivemos nela. E finalmente Efésios 5:8, que diz, porque no outro tempo vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Portanto, andai como filhos da luz. Então, assim, todas essas coisas são coisas que o autor coloca para nós pensarmos sobre nós mesmos, para ver até que ponto está tudo bem, está tudo certo entre nós e Deus. Eu espero que
de hoje, aproveitemos esse espaço do autoclamor para fazer essa autoavaliação e ver se está tudo bem, se a gente está com a consciência tranquila. Não é perfeição, é a nossa vida em dia com Deus. Cai, mas se levanta. Quem crê, diga amém. Amém, amém, isso aí. Robinho, tem ainda mais alguns pontos aí que Lito deixou em aberto para que você comentasse aí com a gente. Dá continuidade aí ao que você leu. Sim. Um alô, um abraço a todos os queridos internautas. Estive alguns meses fora, devido a umas viagens que tive que fazer, viagens de missões. Fomos ajudar alguns foragidos de guerra num país fronteira com a Ucrânia. Aqui estamos de volta. Obrigado por todos que oraram pelo nosso ministério. O óculos que estou usando é recomendação médica. Tenho um problemazinho de saúde, estou precisando usá-los. Vamos à frente. Tenha sede e fome da plenitude do Espírito Santo. Amém. O autor nos coloca aqui que Deus é sempre movido pela fome e sede espiritual. Deus é movido pela fome. Eu creio que ele quis dizer aqui que Deus quer ver realmente se é isso que nós queremos. Deus quer ver sinceridade naquele nosso clamor. Deus quer ver a gente suando realmente, derramando lágrimas, desejando com sinceridade profunda o dom do Espírito Santo. Amém. Jesus nos assegura: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque somente esses, serão fartos. Ele se pôs de pé no templo e falou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele disse isso com respeito ao Espírito Santo. A água é símbolo do Espírito Santo. Assim nós temos na palavra de Deus, Isaías 55, todos vocês que têm sede, vinde às águas. Derramarei torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito. Porém, a palavra terra seca não está no original. Então, nós podemos ler assim: derramarei torrentes, derramarei o meu espírito. Essa é a promessa para os sedentos. E se você vai olhar o significado de torrentes, é uma corrente de água muito forte. Amém? Amém. É uma corrente, é uma cachoeira. É esse o desejo que Deus tem sobre nós. Derramar sobre nós uma cachoeira do Espírito Santo, para que saiamos cheios do poder e cheios do amor de Jesus Cristo. Sabe, queridos, enquanto a plenitude do Espírito não for o desejo, todo o desejo de tua alma, você não será cheio desse Espírito. Quando se trata de algo desejável, mas você está disposto a continuar sem ela, você não receberá a plenitude. Homem algum jamais recebeu essa bênção enquanto sentiu que pode passar sem essa bênção. Eu vou explicar. Olha só. Homem algum recebeu essa bênção enquanto sentiu que pode passar sem essa bênção. O que o autor nos quer dizer? Uma certa vez, um grande cantor nos Estados Unidos, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, famoso em todos os Estados Unidos, ele começou a ficar tão famoso, mas tão famoso, que ele permitiu que a vaidade subisse ao seu coração e ele primeiramente parou de orar. Depois que parou de orar, ele então parou de clamar a Deus pelo seu Santo Espírito, e ele começou a cantar e sentir um vazio em sua vida, e ele falou assim, presta bem atenção: eu infelizmente perdi a unção. Eu perdi a unção. Mas ele falou algo que para mim ficou assim, muito triste, muito triste. Ele falou assim: mas pelo menos eu posso cantar. Que tragédia, meus queridos. O dom do Espírito, o desejo dessa torrente de águas deve ser real e sincero, e o clamor deve existir, e tem que ser um clamor todos os dias.
de toda boa vontade buscaram o Senhor, e por eles foi achado. Buscaram a Deus de todo o seu desejo. Buscar-me-ei, diz Jeremias 29, e quando me buscardes de todo o vosso coração. Agora vamos ver a razão do fracasso. Meus queridos, na minha opinião, lendo o que li, vendo que é preciso, número 4, entregar-se totalmente ao senhorio de Cristo, o pastor Pavel, um grande missionário, seu pai foi mártir da nossa igreja adventista. Ele fez um apelo, e nesse apelo ele disse assim: quantos aqui pararam de orar ou não estão mais orando pela plena unção do Espírito? E um pastor levantou a mão. Um pastor levantou a mão da nossa igreja. E o pastor Pavel, ele ficou assim, sem palavras. Ele disse: por que você parou de clamar pela unção? E o pastor disse assim: porque eu tenho medo. Eu tenho medo que Deus me peça alguma coisa que eu não possa entregar. Sabe, queridos, não adianta a gente ficar aqui a noite inteira dizendo: precisamos entregar totalmente a Cristo, entrega total, entrega sincera, clamor, lágrimas, se tivermos medo. O medo vai fazer com que a gente ore superficialmente, o medo vai fazer com que as nossas orações sejam interrompidas, o medo faz a nossa fé ficar enferma. Meus queridos, eu creio que a lição que eu aprendi mais aqui é que nessa entrega do senhorio de Cristo, para que Cristo seja o maestro de nossa vida, é preciso que a gente perca o medo. Você já pensou, você clamando a Deus, e amanhã de manhã você tem uma visão, e o Senhor Jesus diz assim: olha, deixa tudo e sai para um lugar que eu vou te mostrar. Você está preparado para isso? Esse é o senhorio de Cristo. Aconteceu com Abraão. E se acontecer com você? Você está com medo? Você ainda não clama porque você está com medo? Ou quando você clama, o seu clamor é um clamor incompleto, porque você tem receio de que Deus te peça alguma coisa que você não pode entregar. Eu conheci uma jovem que é missionária na África, e num dos seus testemunhos ela falou agora, semana passada, ela disse assim: queridos, eu estou muito feliz aqui na África, porque pela primeira vez em 4 anos, pela primeira vez, eu vou dormir numa cama. Eu pergunto a todos que estão me ouvindo, e eu me incluo nesses, eu e você. Se Jesus pedir para você sair do ar-condicionado do seu quarto, da sua cama fofinha, ou talvez do seu ventilador, e você ir para as altas temperaturas da África para dormir no chão, você está preparado? Minha gente, eu tenho que parar de ser superficial com Deus. Eu tenho que realmente confiar nele. Eu tenho, queridos, como pastor, que perder meu medo, porque Jesus disse assim: vocês são minhas testemunhas. O original diz assim: vocês são meus mártires. Robinho, eu tenho que estar recebendo essa torrente, Semei, para ser disposto a ser até mártir em nome de Jesus. Fala, Semei. Você falou e agora eu lembrei, a lição hoje de manhã, até alguém aqui no chat comentou, Robinho, que na lição hoje de manhã disse assim, que nós devemos orar ao Senhor. Você falou de mártir e eu lembrei. Nós devemos orar ao Senhor da seguinte forma: Senhor, que parte de mim precisa morrer? Que parte de mim ainda está viva, mas o Senhor quer que morra? Me mostre. Essa deve ser a luta da gente diária, né? Porque quanto mais partes da gente vai morrendo, mais espaço Deus encontra para fazer com que Jesus viva, né? Através da gente. Maravilhoso. É como
É como Paulo falou, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Considerai-vos mortos para o pecado, diz aqui o autor, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós estamos crucificados com Cristo, crucificados com Cristo. Esteja então, meu querido internauta, esteja disposto a abandonar seus planos, as suas ambições, a sua vontade. E se Deus revelar alguma coisa contrária para você, que você aceite, seja humilde, e você vai ser grandemente abençoado. Porque não tem coisa melhor nessa vida do que saber que está fazendo a vontade do Pai Eterno. Louvado seja o seu nome. Robinho, eu estava pensando em falar, e Semei falou, e eu fiquei imaginando isso, né? Nós somos adventistas há mais de 40 anos, quase 50 anos, eu particularmente, né? Vocês são mais novinhos, Semei e Robson. Mas nunca ouvi falar como ouço hoje, muitas vezes, e até na lição, a necessidade de morrermos para o nosso eu. Está sendo muito gritante isso hoje em dia, não é, Robinho? Sim, é o que Jesus... Em todo lugar fala-se nessa morte do eu. A gente precisa morrer para esse eu. Jesus falou, né, Vera? Tome a sua cruz, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo e me siga. E aqui o autor, para dar uma ilustração, ele diz assim: pense na sua vida como um talão de cheques. Se renda absolutamente. Então, você coloca nele o nome do Espírito Santo e permite que o valor do cheque, tudo que esteja escrito nesse cheque, seja escrito pelo Espírito Santo. É a vida completamente dominada, é a vida completamente dirigida, é a morte do eu e é a torrente de águas sendo derramada. Aleluia. Eu acho que esse acaba sendo o sonho de todos nós cristãos, né? Porque a gente vive nessa guerra, a gente é tão cheio de frustração, tão cheio de tristeza, muitas vezes, por conta das derrotas que às vezes a gente enfrenta nessa batalha contra o pecado. Então, é como se isso fosse a realização de um sonho, né? É Deus trabalhando através da gente. Essa é a maior de todas as promessas. É Ele se responsabilizando pelas nossas vitórias, se responsabilizando para não deixar a gente tropeçar. Está cheio de texto na Bíblia falando sobre isso, né? Louvado seja Deus.